Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube da Comunidade Encontro. Esse é o espaço que nós temos para se achegar até você que mora em outras regiões, que não seja aqui a nossa grande Florianópolis, em outras cidades, em outros estados e até mesmo em outros países. É uma alegria estar fazendo parte aí da sua rotina, seja no momento que você estiver nos assistindo, nos escutando, na rotina, no trânsito, no local, no espaço de trabalho, na hora do almoço, ou se você separa um tempo na sua agenda para ter esse momento de estudo e reflexão. Para você que mora aqui na região da Grande Florianópolis, dois avisos. Primeiro, que nós sempre nos reunimos aqui no auditório ático do Centro Empresarial Terra Firme, todos os domingos às 19 horas, ok? O segundo aviso que eu quero trazer para você é que no dia 5 de julho nós teremos o Arraiá da Encontro. O Arraiá é um momento muito especial de celebração da nossa comunidade com dois objetivos. O primeiro objetivo é justamente o fortalecimento da comunhão, dos vínculos, dos relacionamentos da nossa comunidade. E a Comunidade Encontro tem como missão oportunizar encontros e reencontros, não apenas com Deus, mas também uns com os outros. Mas o segundo objetivo desse arraiá tem um fator, uma faceta missional. O Serene, que é o Centro de Recuperação Nova Esperança, que faz um trabalho muito belo no cuidado e na recuperação de dependentes químicos, eles estarão lá com uma barraca vendendo alimentos, itens para celebrar na festa e ao mesmo tempo essa renda vai toda, retorna toda para o trabalho do Serene aqui da nossa região da Grande Florianópolis, ok? Então você é o nosso convidado para estar presente. Pois bem, e nesse domingo nós celebraremos a ceia na Comunidade Encontro. A ceia, ou a mesa, como um espaço de presença, é a presença real de Cristo em nosso meio de forma real, a mesa como espaço de cuidado, a mesa como meio da graça, da salvação e do perdão dos pecados. E a proposta de hoje é de conversarmos a partir desse tema, uma mesa para recomeçar. Uma mesa para recomeçar. Pois bem, como introdução à nossa reflexão, há um programa de televisão num canal público dos Estados Unidos chamado No Passport Required. Uma tradução literal seria sem necessidade de passaporte. O programa aqui ele é realizado por esse rapaz chamado Marcus Samuelsson. Marcus é um etíope que cresceu na Suécia e se tornou um chefe de cozinha conceituado nos Estados Unidos. E enquanto indivíduo, uma crise que sempre acompanhou esse apresentador, o chefe Marcus, era: peraí, qual é a minha identidade? Qual é a minha raiz? Qual é a minha origem? Porque eu tenho origem, a rigor, em 3 países distintos e completamente diferentes um dos outros. E nesse sentido, esse apresentador, ele percebe que essa não é apenas uma crise dele, mas de todo imigrante nos Estados Unidos. E nesse programa, o Marcos, ele visita diferentes bolsões de imigrantes ao redor dos Estados Unidos, inclusive há um episódio com brasileiros em Boston, e nesse local, nesses bolsões, nesses grupos de imigrantes, ele aprende a culinária de cada um desses países. Mais um detalhe, porque esse programa não é sobre culinária, mas a rigor, esse programa é sobre histórias. A ideia é que as pessoas contem as suas histórias, compartilhem as suas experiências, suas dores, suas alegrias. Que elas falem sobre as suas lutas de viver longe da sua casa, da sua origem. E tudo isso sentados à mesa. Ou seja, a mesa é o local onde histórias são compartilhadas, onde as pessoas são ouvidas. Não é por menos que aqui, na nossa comunidade Encontro, nós temos um momento muito especial do café e comunhão,
logo após o nosso momento de celebração e de encontro. É o nosso famoso coffee. Bem, o nosso coffee não é para substituir a janta em casa, mas ela possui um propósito muito bem definido, de oportunizar encontros e diálogos entre as pessoas. À mesa, nós compartilhamos as nossas histórias. À mesa, nós fechamos negócios. À mesa, nós temos os nossos encontros românticos. Provavelmente você possui boas e más memórias à mesa da sua família, da sua origem e assim por diante. Por isso que essa palavra, a comensalidade, é muito importante quando nós falamos da espiritualidade cristã. A comensalidade é o ato de comer juntos e partilhar. Vai além do simples ato de alimentar-se, mas envolve também como se come. A mesa é um espaço onde se manifestam profundas dimensões afetivas e relacionais. Estar à mesa não é apenas para atender uma necessidade física, mas a mesa é uma oportunidade para a criação afetiva de relacionamentos. Tanto que uma organização chamada Hora Luterana encomendou uma pesquisa em 2020 falando sobre as marcas de um lar ou de uma casa espiritualmente saudável. E uma das marcas identificadas nessa pesquisa é justamente a família que exerce a hospitalidade através da mesa. Pessoas, relacionamentos, vínculos afetivos ao redor da comida. Sabe aquela bagunça que fica quando a visita vai embora? Sabe aquela rotina em que você tem que arrumar a mesa, arrumar a casa antes e depois que as pessoas vão embora? Pois bem, no fim do dia, são essas práticas que, quando você menos espera, estão reverberando positivamente na sua vida e na vida da sua família. Seja no exemplo que você passa na vida dos seus filhos, pais que constroem relacionamentos que não vivem somente entre si, seja em reverberar positivamente no relacionamento com outras pessoas. Nós não somos seres para estarmos sozinhos, seja na saúde do casamento, não é um casal isolado da realidade da vida, ou seja, a mesa com pessoas, com outros, num espaço de segurança, onde nós ouvimos e somos ouvidos. Tudo coopera quando estamos à mesa, no nosso relacionamento com Deus e nos encontros e reencontros com outras pessoas. Mas olhando para a sabedoria bíblica, é interessante que no ministério de Jesus nós também percebemos essa importância da mesa. À mesa, Jesus se revela, como no caso dos dois discípulos no caminho de Emaús, que reconheceram Jesus com o partir do pão. À mesa há partilha, a multiplicação de pães e peixes. Jesus partilha não só o alimento, mas o cuidado, a compaixão, a provisão, mas há também na mesa a transformação. Zaqueu, que foi rejeitado, que foi corrupto, ele encontra-se com Jesus e tem a sua vida transformada. Ele devolve o que roubou e ajuda os pobres. À mesa, Jesus também reconcilia marginalizados. Ele acolhe com graça, ele oportuniza nova vida. E em Jesus, há um momento muito importante da sua vida e ministério que acontece justamente no momento de refeição com os seus discípulos. E essa refeição, ela ficou conhecida como a última ceia. Eu convido você a acompanhar comigo a leitura de Lucas 22, dos versículos 14 a 20. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo
não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não bebereis outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: isto é meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Logo de início, nós percebemos uma afirmação aqui muito interessante. Desejei ansiosamente. Ou seja, Jesus esperava por aquele momento de uma forma ansiosa, ansiosa no bom sentido. E a construção aqui ela é muito curiosa, porque literalmente está escrito: com desejo, desejei. Ou seja, é um desejo forte, não é um desejo sentimental. Jesus ansiava muito aquele momento, ele desejava muito estar ali. Mas percebam aqui outro destaque: quando chegou a hora. O que seria essa hora? Mais tarde, no versículo 53, quando Jesus está sendo preso, ele afirma: esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. A hora aqui é quando Jesus passaria por todo o processo de prisão, morte e cruz. Chegou a hora das trevas reinarem. Como diria João da Cruz, que no século XVI ele escreve um poema a respeito desse momento que se chama A Noite Escura da Alma. Naquele momento, Jesus está vivendo a noite escura da alma. Parem para pensar. Não é interessante que naquela noite escura, a noite escura da alma, Jesus não se reuniu com seus discípulos para criar estratégias de fuga, ele não se reuniu para preparar os discípulos com armamento, para traçar lógicas, estratégias, revisitar planos, não. Na agonia da alma, ele foi se reunir à mesa com os apóstolos. Decorre que essa não é qualquer mesa. Essa mesa é uma antessala para o banquete perfeito que nós vamos ter na eternidade e que o livro de Apocalipse chama das bodas do Cordeiro. Mas nesse meio tempo, todas as vezes em que nós participamos, nós presenciamos de forma tangível, de forma palpável, a manifestação do reino de Deus. É a hospitalidade de Deus se achegando até nós. É o reino tangível. Nós enxergamos, nós comemos. Ele vem até nós nas nossas noites escuras da alma. E você? Nas suas noites escuras da alma, para onde você tem corrido? Em meio aos seus problemas pessoais, familiares, em meio aos desgastes profissionais, nos relacionamentos, quando tudo está escuro, quando tudo está em trevas, quando a alegria silencia, quando a vida não mais faz sentido, onde você tem corrido? O nosso convite é permitir com que essa ceia alimenta e nutra o dia a dia da nossa vida. A última ceia de Jesus precede a sua prisão e açoitamento. Este momento, o momento da ceia, quando como comunidade nos reunimos ao redor do pão e do vinho, esse momento precede a sua demanda da semana, a sua rotina, os seus desafios corriqueiros. A ceia nos abençoa, ela nos edifica, ela nos impulsiona com a presença de Deus no viver ordinário da vida. É como nós vimos na série passada, os nós da vida, nos enroscos. É ali que esse alimento do comer do corpo e do sangue de Jesus nos alimenta, nos conduz
e nos direciona em todas as situações na vida. À mesa, temos a oportunidade de nos encontrarmos com Cristo de forma palpável, de forma visível. À mesa, nós recebemos seu verdadeiro corpo e sangue em nossa boca. Por isso que a mesa é um lugar de recomeços, por isso que ela é um local de novos momentos nas nossas vidas, porque nós precisamos sempre de novo do seu perdão, do seu consolo e do seu direcionamento nas nossas vidas. E o convite de Jesus, também aqui de recomeçar, ela acontece a partir do exercício da gratidão. Veja o que o texto diz. Recebendo o cálice, ele deu graças. Tomando o pão, ele deu graças. A palavra graça aqui é eucaristia, que significa gratidão ou dar graças. Nós damos graças ao corpo de Cristo que é dado por nós. Nós damos graças ao sangue de Cristo que é dado por nós. A gratidão na vida nos ajuda a olhar para o passado, perceber tudo aquilo que Deus fez na nossa história. É como se fosse um solo da confiança. E a partir desse solo da confiança, nós olhamos para o futuro, na certeza e no cuidado de Deus. Se a esperança ela nos faz olhar para o futuro, se as memórias nos fazem olhar para o passado, a confiança nos faz nos achegar diante de Deus hoje, na certeza do seu cuidado e do seu amor. Perceba como nas nossas vidas é difícil ser grato. Ser grato pela vida que você tem, ser grato pelo tempo que você vive hoje, gratidão pela comunidade que você tem. Momentos escuros da vida podem nos fazer esquecer da gratidão, mas certamente você, na sua vida hoje, tem muito a ser grato. E esse é o momento, ao redor da ceia, quando nós experimentamos o verdadeiro corpo e sangue de Jesus. Este é o local, o espaço por excelência de exercermos a gratidão por tudo o que Deus fez nas nossas vidas, o que está fazendo e também fará por nós. Mas o convite aqui de Jesus também é para exercermos a generosidade. Diz o texto: tomem isto e partilhem uns com os outros. Na Páscoa judaica havia 4 cálices, 2 antes das refeições e 2 depois. Esse cálice foi provavelmente o primeiro ou o segundo antes da refeição. E ele passa esse mesmo cálice, Jesus, junto com os discípulos, e a ordem é partilhem, ou seja, é um imperativo. Se a gratidão nos faz olhar para o alto, no nosso relacionamento com Deus, a partilha, a generosidade nos faz olhar para o lado. É uma relação horizontal. É um local de generosidade. Mas qual que é a razão de tudo isso? Porque a mesa é um local de recomeços. Por causa da entrega de Jesus, por causa do seu amor sacrificial, por causa do seu cuidado por nós, tudo isso ele faz em favor de nós mesmos. Percebam a repetição e ênfase no texto, dado em favor de vocês. O pão e o cálice são sinais visíveis da entrega de Jesus por nós. O seu corpo foi partido, o seu sangue foi derramado, e é isso que nós celebramos. O perdão conquistado por Cristo e não por nosso mérito. É o perdão que nos traz recomeços. É o perdão que faz enxergar a vida com outros olhos. É a forma como eu enxergo o cuidado com a família, o cuidado nos relacionamentos, é a forma como eu exerço a minha vocação no meu ambiente de trabalho. Por isso que todas as vezes em que nós participamos desse momento da ceia, nós somos lembrados do centro da nossa fé,
a graça de Deus que é revelada na cruz por nós. Lá na Praça 15 de Novembro, no centro de Florianópolis, existe uma figueira centenária que é símbolo da cidade. Ela é majestosa, é imponente, é um ponto turístico, mas há um detalhe curioso: ela não dá frutos. Apesar da beleza e a sombra que ela oferece, ela não cumpre com aquilo pela qual a figueira foi criada, ou seja, frutificar. Assim também pode ser a vida cristã. Bonita por fora, cheia de história, conhecida por muitos, mas sem frutos. E quando isso acontece, nós precisamos de um recomeço. Nós precisamos do amor, da graça, do Jesus que nos convida à mesa. Não para admirarmos a nossa aparência, a nossa história, mas sim para nós sermos restaurados, nutridos e para voltarmos a frutificar no seu amor, no seu cuidado e na sua graça. A ceia do Senhor, esse momento à mesa, esse é o ponto de recomeço, onde nós recebemos a graça e o amor de Deus, frutos do arrependimento, da gratidão e da generosidade. O que levar para casa a partir dessa reflexão de hoje? Em qual área da sua vida você sente que precisa recomeçar com base no perdão de Cristo? Todos nós carregamos erros, carregamos mágoas ou ciclos da vida que parecem não ter fim. Mas a ceia nos lembra que em Cristo há sempre uma chance de recomeçar, por causa do seu perdão, por causa da sua graça, por causa do seu amor. Em segundo lugar, quem você pode convidar nessa semana para um momento simples à mesa? Um café, uma refeição, uma conversa, como sinal de acolhimento e generosidade. Lembre-se que a mesa transforma. Um café com alguém sozinho, um almoço com um amigo, um colega de trabalho, uma conversa com quem faz parte da comunidade, enfim, esses são meios vivos. É um dom que Deus deu para você, para sentar à mesa e também fazer a diferença na vida de outra pessoa. E assim eu desejo que, impulsionados por essa mesa que vem até nós, da graça e do amor de Jesus, você possa experimentar recomeços na sua vida pessoal, na sua vida familiar, recomeços no relacionamentos com Deus, porque Ele é fiel e ama a cada um de nós. Que seja assim nas nossas vidas e nos encontramos na semana que vem. Pois ele decidiu me amar e então eu posso lhe. E aí? Sobre o passado já não mais
entregar, vou me render aos seus pés. Sofrer